Ensino médio, aula hoje sobre a Era Vargas, uma época que começou em 1930 e foi até 1945, inaugurando aí o chamado fim da política do café com leite aqui. Então, na aula passada nós até iniciamos, né, falando um pouquinho do fim dessa política do café com leite, né, por qual motivo se deu isso aqui, quem estava envolvido. Foi o seguinte, ó, a gente sabe que a política do café com leite, ora se elegia presidente da República alguém de São Paulo ou de Minas Gerais. Eles iam alternando o tempo todo, ó, viu? Só que chega um certo ponto que, em vez de um presidente, um candidato de Minas Gerais, ocorre que o paulista Washington Luiz apoia outro paulista. Viu? Coloca outro paulista para ser candidato na chapa dele, em vez de colocar um mineiro. E o pessoal de Minas Gerais ficou meio chateado, né? Aqui o paulista Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Coluna Prestes, viu, gente? É outra coisa, tem nada a ver. Então, o Júlio Prestes ia concorrer por São Paulo às eleições para presidente, e os mineiros que se virassem. Então, olha só, os mineiros saíram daqui e foram buscar um apoio, né? A chamada Aliança Liberal do Rio Grande do Sul. Que era o partido do Getúlio Vargas, né, do Rio Grande do Sul, que teve também uma aliança com a Paraíba para escolher o vice-presidente, o candidato a vice-presidente. Então, o que acontece? Ó? As eleições de 1930 foram concorridas pelo candidato paulista Júlio Prestes, e seu adversário político seria Getúlio Vargas, né? E o vice João Pessoa. O vice João Pessoa. Essa aqui era a aliança para derrubar a oligarquia paulista, né, de vez. Só que os paulistas vencem a eleição. Júlio Prestes venceu a eleição. Getúlio teve que retornar para sua Rio Grande do Sul, né, São Borja, Rio Grande do Sul. E João Pessoa teve que retornar para Paraíba. Então, olha só, o que vai ocorrer? O João Pessoa, ele é assassinado, leva 3 tiros por razões pessoais, né? Ele fez um ataque lá a um jornalista, o jornalista acabou levando para o lado pessoal e deu 3 tiros no João Pessoa. E o Getúlio Vargas e sua turma acabaram acusando o Júlio Prestes de ser o mandante do assassinato do João Pessoa. O que acontece, né? O Getúlio Vargas vai ter o apoio dos tenentes que há muito tempo já lutavam contra essas oligarquias, né? Com o apoio dos tenentes em mão, né? Oficiais de baixa patente ali, armados, Getúlio Vargas vai até o Rio de Janeiro, né? Para tentar tomar na marra a presidência da República. O Júlio Prestes, vendo que uma guerra não ia adiantar nada e que não havia um contingente muito forte ali, que também tinha o apoio dos mineiros, né? Então ele deixa de ser presidente, ele é afastado. E Getúlio Vargas assume a presidência da República em caráter provisório, como ele mesmo gostava de falar, né? Era provisoriamente, ou seja, tinha um momento que ele ia ter que sair, que ele não ia mais ser presidente, aí ia ter eleições, enfim. O Getúlio Vargas, ele começa aqui seu governo em 1930 com uma pegada bem semelhante ao fascismo e o nazismo europeu, né? O contexto aqui da época é exatamente esse, tá vendo? O fascismo na Europa, né? E o Getúlio Vargas cuidou logo de obter uma certa semelhança, viu? Não é exatamente, é apenas uma certa semelhança no seu jeito de governar. Ele era um nacionalista, né? Mas ele não era exatamente um fascista. Getúlio não era fascista. Então ele passou a buscar apoio, né? Ele começou a querer controlar as coisas, e o Getúlio Vargas criou aqui nesse início de governo o Ministério do Trabalho.
Ministério do Trabalho, para tentar controlar trabalhadores e patrões. Os patrões porque não ia mais ter greve, né? O Getúlio, com esse Ministério do Trabalho, ele acaba colocando um fim nessas greves, fiscalizando, colocando interventores lá dentro, né? As greves, os trabalhadores todos iam ser fiscalizados, né? Os patrões gostaram da ideia, né? Com relação aí aos trabalhadores, o Getúlio cria a chamada lei que vai proteger os trabalhadores, né? A lei das 8 horas por dia. Só pode trabalhar até 8 horas por dia, né? Agora ia ser um direito de férias remuneradas, né? Descanso semanal, que antigamente não existia isso, entendeu? Então tudo isso aí foi uma criação do Vargas, né? Proibição do trabalho infantil. Proibição do trabalho infantil. São algumas medidas criadas no Ministério do Trabalho. Quer dizer, o Vargas ele começou aqui já a conseguir o apoio de patrões e trabalhadores, né? Dando um pouco para cada lado e dessa forma obtendo o apoio de ambos. Vargas também obtém o apoio da Igreja Católica, né? A Igreja Cristã Brasileira resolveu apoiar o Vargas logo após o Vargas instituir o ensino religioso nas escolas e também retomar o projeto do Cristo Redentor que havia muito tempo engavetado. O Cristo Redentor é um projeto do tempo da Princesa Isabel. O pessoal queria construir uma santa e colocar o nome dela de Redentora, né? Em homenagem à Princesa Isabel, só que a princesa não quis, não aceitou a honraria, né? Então o pessoal engavetou o projeto até que o Vargas tirou da gaveta o Cristo Redentor e conseguiu impor ali na cidade do Rio de Janeiro, até então capital do Brasil. E a igreja, muito satisfeita, resolveu apoiar também o Getúlio, né? O Getúlio Vargas, ele passa a governar por decretos, ou seja, ele decretava o tempo todo novas medidas provisórias, né? E ele resolveu fazer uma bem polêmica, que foi tirar os governadores dos estados e colocar em cada estado um interventor, de preferência alguém ligado aos tenentes, que foram os que mais ajudaram ele aí na tomada do golpe de estado aqui, que deu origem à Era Vargas, tá bom? Então o interventor, ele era aquela pessoa que ia trabalhar em prol do governo, já colocava logo exatamente para isso, para ter um canal de ligação entre ele e os estados. Em São Paulo ele colocou um interventor que não estava agradando muito os paulistas, né? O cara infelizmente, veja bem, o cara é nordestino ali, os caras não gostaram, ele só ia puxar pro lado dele, então o pessoal de São Paulo disse que não queria, não aceitava de jeito nenhum, e São Paulo resolveu então impor ao Getúlio Vargas uma chamada revolta constitucionalista, né? Exigindo que Vargas criasse uma constituição. Em 1932 passou a ser chamado de Revolução Constitucionalista. O Getúlio Vargas resolveu então intervir militarmente, né? Os paulistas foram também para a guerrilha, uma guerra civil aí entre os povos de São Paulo e contra os povos do governo. Getúlio Vargas leva melhor, né? Mas depois disso, ele tira o incômodo interventor paulista e coloca um outro, né? Ele substitui. Em seguida, ele acaba criando aí, cria a USP, né? A Universidade de São Paulo. E fica de boa, né? O pessoal começa a achar que o Vargas ele tinha grande habilidade para governar, é uma espécie de toma lá da cá. Esse toma lá da cá acabou ganhando proporções populistas, né? O Vargas era um populista.
Era o cara que dizia o que todos gostariam de ouvir e fazia, ele dava alguma coisa em troca de apoio. Ele queria mesmo era apoio. O populismo é isso, é busca de apoio, né? É, digamos, dizer o que o povo quer ouvir. E dessa maneira o Vargas acaba, com tanto apoio que ele já tinha, né, utilizando muito bem essa política chamada de populismo, a seu favor, é claro, né? Em 1934, Vargas cria a nova Constituição. É aqui onde ele defende aqui o voto secreto e o voto feminino, né? O voto feminino que até então não poderia existir, mas a partir do Vargas já feminino. A partir do Vargas, o voto feminino já foi uma realidade no nosso Brasil. E além de ter o voto secreto, o voto feminino, também nessa Constituição havia os direitos trabalhistas. O nacionalismo. A política nacionalista do Vargas é o seguinte, ele pretendia com isso deixar bem claro que as riquezas naturais do país, como jazidas minerais, quedas d'água, que já é capaz de gerar energia, tudo isso ficava sob a proteção do Estado brasileiro, né? Não ele não poder mais, digamos assim, aceitar que outro país viesse e tomasse conta dessas jazidas, dessa riqueza do Brasil, né? Aqui também nessa Constituição deixa claro que as eleições seriam indiretas, né? Apesar do voto ser secreto, as eleições seriam indiretas. E é isso, que eleição indireta é essa? Na verdade, o presidente seria eleito pelos próprios membros do Congresso, viu? Os próprios membros do Congresso. Getúlio Vargas saiu eleito naquela eleição de 34. Ele conseguiu tornar-se o presidente constitucionalista de 1934. E com isso foi um período de grande agitação política no Brasil, né? Até porque o Vargas tinha alguns almejantes a aliados, né? Como por exemplo os integralistas, uma espécie de fundamentação fascista aqui no Brasil, né? Onde o líder era o escritor Plínio Salgado. E tinha também o pessoal da Aliança Nacional Libertadora. Aliança Nacional Libertadora. O Vargas, de início, ele escolheu os integralistas para ser aliado. Até porque o pessoal da Aliança Nacional Libertadora, eles também iam ser de grande importância. Por quê? Porque as ideias que eles tinham eram ideias comunistas, né? Eram ideias socialistas, e o Vargas colocou eles digamos assim, proibiu o funcionamento do grupo, e esse grupo passou a fazer oposição ao Vargas, né? A Aliança Nacional Libertadora. E os integralistas, que tinham aquela base fascista, eles combatiam exatamente isso. Combatiam os comunistas, os liberais, né? E dentre outras medidas, eles tinham um nacionalismo muito exagerado, muito extremado. Tudo aquilo que estava na moda naquele tempo, com relação à política que eram os movimentos fascistas europeus. Bom, então os integralistas, eles começaram, digamos assim, ajudando Vargas na constituição do seu governo. Bom, o que é que nós vimos até agora?
Olha aí, a gente viu que a política do café com leite começa a se desmanchar em 1930, tá bom? Quando Minas Gerais, em vez de ser escolhido um candidato aqui, os paulistas escolhem outro paulista, os mineiros se juntam com o Rio Grande do Sul e a Paraíba e lançam a chamada Aliança Liberal para combater as oligarquias. Então, nas eleições, Vargas perde, mas João Pessoa é assassinado. E o Júlio Prestes é acusado de ser o mandante. Então, o pessoal do Vargas não deixa barato e começa então a ver a eleição como um problema, né? Como uma coisa forjada, enfim. E foram para a luta, e foram para a tentativa de tomar na marra, dar o golpe de Estado. E conseguiram fazer isso. O Vargas torna-se o governo provisório até a instituição das novas eleições. Enquanto isso não acontece, passou 4 anos como governo provisório. Ele só veio se eleger em 1934, criando a Constituição. Recebeu o apoio da igreja, recebeu o apoio de patrões, também de empregados. Aqui o Vargas começa a criar aquela sua imagem de pai dos pobres. Pai dos pobres, deixando bem claro que ele tinha uma tendência muito grande a ser populista, né? Fazer toma lá da cá, né? Dar com uma mão e receber com a outra. Exatamente essa política do populismo. O Vargas criou a justiça eleitoral, né, com o voto secreto, o voto feminino, e também os direitos trabalhistas, com o Ministério do Trabalho, e também o nacionalismo dentro dessa Constituição de 34. Na próxima aula a gente vai ver algumas questões a respeito desse pequeno esquema que nós passamos hoje. Tá bom? Então até lá, gente. Tchau.